texto apenas de entrada, nós não vamos falar especificamente sobre ele, mas é uma porta de entrada. Quem encontrou pode ler. Muito bem, Paulo está dizendo, escreveu inspirado pelo Espírito de Deus, tudo que foi escrito, ele foi escrito para o nosso ensino, tá? A nossa instrução. Daí a palavra de Deus é fonte de todo o ensino e de toda a instrução no que diz respeito a Deus e o que Ele faz, o que Ele está fazendo, o que Ele irá fazer. A temática aqui é aviva-nos, né? E eu quero compartilhar com os irmãos, na verdade, uma leitura panorâmica, ainda que resumida, no livro de Atos, e a partir daí nós lembrarmos dos ensinos, instruções, através deste livro, acerca da experiência com o Espírito Santo. E logicamente que à medida que nós recebemos a instrução, trazemos à memória mais uma vez a instrução, o ensino, para que este ensino seja eficaz em nós, ele precisa ser produzido em experiência. Amém? A vida cristã se dá através do ensino, instrução e experiência do que foi recebido. Senão nós vamos simplesmente ter o conhecimento, ou na verdade é apenas uma informação, né? Porque para ser conhecimento tem que gerar experiência. Essa experiência tem que produzir maturidade para que de fato a eficácia da palavra de Deus seja uma realidade em nossas vidas. Portanto, eu quero que os irmãos nesse primeiro momento me acompanhem na leitura, livro de Atos, capítulo 1, versos de 1 a 5. Vamos prestar bem atenção, porque o evangelista Lucas, ele está aqui narrando, na verdade, ele está trazendo relato, né, de fatos históricos, e nós precisamos entender que o livro de Atos, tá, ele é o mediador entre os evangelhos e as cartas. Os evangelhos trazem a vida e o ministério de Cristo. Agora Atos vai trazer a vida e o ministério dos apóstolos da igreja debaixo da unção do Espírito. As igrejas, na verdade, as cartas das igrejas, boa parte delas vai trazer entendimento e compreensão da experiência de Atos. Então entenda o seguinte: o livro de Atos não é apenas um livro histórico, é um relato de fatos históricos que nos ensinam, que nos instruem. Então é um livro doutrinário tanto quanto. Eu digo isso porque alguns segmentos evangélicos, né, também reformados, porque nós somos reformados, eles usam o livro de Atos apenas como um livro histórico, então descaracterizando todo o seu ensino, a sua instrução, principalmente em relação ao batismo com o Espírito Santo. E é fundamental nós atentarmos para o que está escrito aqui, não apenas como relato histórico, mas fatos históricos que nos ensinam e trazem doutrina para nós. Amém, irmãos? Não é uma pregação, tá? É escola, então os irmãos têm liberdade e vão me ajudar a participar com suas perguntas e suas colocações. Mas vamos lá, eu vou ler aqui, estejam acompanhando Atos capítulo 1, a partir do verso 1 ao verso 5, esse primeiro momento aqui diz assim: escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E, comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então o relato aqui é o seguinte: é sobre o batismo com o Espírito Santo.
É uma doutrina fundamental, não é uma doutrina secundária. É fundamental para a nossa fé, para a nossa edificação. E aí nós precisamos estar fundamentados no que a Bíblia diz acerca do batismo com o Espírito Santo. Atos é o livro, digamos assim, tema, é o livro guia, é o livro que traz a instrução mais precisa acerca desta experiência. Então, quando nós vamos ler o livro de Atos, se você já leu, vai ler de novo, sempre leia partindo deste princípio. É o relato acerca da experiência do batismo com o Espírito Santo. Não é sobre regeneração, tá? Não é sobre santificação, embora esses assuntos podem estar envolvidos, mas o tema central do livro é o batismo com o Espírito Santo, tá? Que claramente está em Atos aqui como a segunda bênção. A igreja não nasce aqui, ela nasceu no sopro do Espírito no Evangelho de João, capítulo 20. Ela nasce ali. Aqui é a experiência do revestimento, é a experiência da capacitação daqueles que já receberam a vida de Deus em si, para agora fazer, realizar. Olha só a importância, dar continuidade ao que Jesus começou. Esse é o comissionamento da igreja de Cristo na terra, dar continuidade ao que Jesus começou. E se Jesus precisou do revestimento do Espírito, logo ao sair do Jordão, o texto diz que o Espírito Santo veio sobre ele, a igreja muito mais. Então esta obra não se faz, não se realiza de maneira eficaz, senão pelo poder do Espírito de Deus. Irmãos, isso aqui não é uma frase de efeito, não é jargão evangélico, é doutrina. O avanço da igreja, o crescimento saudável, legítimo e verdadeiro da igreja está intimamente ligado à sua experiência com o batismo com o Espírito Santo. Não são métodos, não são liturgias, não são rituais. Isso tudo faz parte dentro do seu contexto, tem a sua importância, mas nada disso se compara ao batismo com o Espírito Santo. Isso é fundamental no nosso ponto de partida aqui. Evangelizar, ganhar almas, famílias, crescimento da igreja, mover de Deus, o exercício dos dons e ministérios, está intimamente ligado a esta experiência. É fundamental. Então vamos lá. Nesse texto que nós lemos aqui, nós temos algumas colocações importantes. Esse ventilador aqui está me atrapalhando. Vou quebrar ele. Olha só. Olha só. Já lemos aí. A primeira coisa que aparece aqui no verso 1 diz assim, que o texto, Lucas está dizendo assim, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Fazer e ensinar. Esse era o método de Jesus, né? Esse é o método da igreja. Nós fazemos e ensinamos aquilo que nós recebemos, amém? Funciona assim. Agora olha só, fazer, Jesus está realizando. E aqui a primeira coisa que nós precisamos entender e trazer para a nossa experiência em relação ao batismo com o Espírito Santo: o Espírito Santo não batiza com o Espírito Santo. Quem batiza com o Espírito Santo é Jesus. É Jesus quem batiza com o Espírito Santo. É Ele que faz. Então eu tenho que me dirigir a quem? A qual pessoa da Trindade para ser batizado com o Espírito Santo? Responda para mim. Jesus, irmãos. Jesus. Esse é o caminho. É Jesus quem batiza com o Espírito Santo. Você pode fazer a oração: Senhor Jesus, me batiza com o teu Espírito, porque é Ele que faz. E Ele que está ensinando aqui o que Lucas está dizendo. Segunda coisa, no verso 2 diz assim, ó, dando mandamentos por meio do Espírito de Deus. O Espírito Santo está aqui, tá? Também ministrando. Agora olha só, é importante essa colocação aqui, mandamentos,
Porque há uma ordenança aqui. E nós precisamos entender que um dos mandamentos mais negligenciados é justamente esse. É a ordem de nos mantermos cheios do Espírito Santo. Não é uma opção para nós como igreja. É uma ordem. E se eu não estou me submetendo a esta ordem, eu estou em desobediência. Daí a razão de muitas vezes a minha vida cristã ser tão superficial, anêmica, letárgica, sonolenta, e eu fico vivendo de memórias, de experiências passadas. Se sou eu, estou sozinho aqui? Nós precisamos atentar, irmãos, é uma ordenança, é um mandamento. Não tem mandamento só na lei. A lei é Cristo. Então nós precisamos atentar para isso exatamente como está escrito. Não é uma opção. Não é algo que eu vou pensar, talvez. Não, é mandamento. Verso 3. Das coisas relacionadas com o reino de Deus. Entenda o seguinte, que batismo com o Espírito Santo é princípio, é ensino, está diretamente ligado ao reino de Deus. Uma pessoa batizada com o Espírito Santo é usada pelo Senhor para dissipar as trevas, quebrar cadeias, romper grilhões, mudar circunstâncias, onde a morte traz vida, onde a cadeia traz liberdade, onde a doença traz saúde. Uma pessoa batizada com o Espírito Santo vai pregar e anunciar o Evangelho, e as pessoas que estão debaixo do jugo de Satanás serão libertas, tiradas do império das trevas e trazidas para o reino do Filho do seu amor. Por quê? Porque batismo com o Espírito Santo está falando de reino de Deus, a manifestação da autoridade do governo de Deus, quebrando o poder e a autoridade do pecado, do diabo, do mundo e da carne. Está intimamente ligado, irmãos. E nós estamos só na introdução. É a leitura simples do texto. As coisas relacionadas ao reino de Deus. Você faz parte do reino, amém? Você é filho do reino. Então, batismo com o Espírito Santo é assunto do reino. O reino não avança sem esse poder. O reino não se manifesta na sua essência sem esse poder. O reino não se estabelece no coração e na mente das pessoas sem este poder. Não é eloquência, não é conhecimento, não é filosofia, não é educação. Tudo isso tem o seu lugar, o seu valor. Mas para que o reino de Deus alcance uma vida e mude a sua história aqui na terra e na eternidade, se faz necessário o poder do Espírito de Deus. Dito isto, no verso 4, alguém leia para nós, verso 4. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouviste. Quem está falando aí? Jesus. Jesus está falando. A expressão determinando no original traz a ideia de um general militar dando ordem ao seu exército, que mexeu muito comigo. Ele está determinando, é uma ordem. Vocês vão esperar, vocês não vão sair. Ora, se a urgência é salvar almas, preste atenção. É um relato simples. A urgência é ganhar almas para que elas não estejam indo para o inferno. Como é que Jesus dá uma ordem para esperar? Ninguém é resgatado do inferno senão pelo poder do Espírito de Deus. Entenda isso.
Ele dá uma ordem: vocês vão esperar até que a promessa se cumpra. Enquanto a promessa não se cumprir, vocês não vão pregar, vocês não vão ensinar, vocês não vão sair daqui, vocês vão permanecer aqui. Levou só 10 dias, mas poderia ter levado 20, poderia ter levado 30, poderia ter levado 40 dias, mas a ordem era esperar. Essa ordem para a nossa geração é terrível, e nós já estamos contaminados com isso. Nós queremos tudo para ontem, né? Manda um WhatsApp para Deus, ele tem que responder na hora. Mas Deus não tem o WhatsApp. Ele é o dono do tempo. Está sendo lançado aqui a plataforma e o modelo padrão para a experiência com o Espírito Santo. É isso que Lucas está fazendo aqui, inspirado pelo Espírito. Há uma ordem aqui, irmãos. Nós temos que levar isso em consideração. Obediência é o trilho para a experiência com o Espírito Santo. Ah, mas eu quero fazer, eu quero ganhar minha família, porque ela não vai para o inferno. Você está certo, mas sem o poder do Espírito não vai, como diz a juventude, não vai rolar. Mas nós temos que trazer isso para nós. Nós, liderança, principalmente, para a nossa experiência e passar aos irmãos, porque a nossa responsabilidade é maior, é que muito é dado, muito será exigido. O que acontece quando a igreja não cresce? Nós queremos que a igreja cresça, e nós não recorremos ao recurso único que foi estabelecido para o crescimento da igreja, que é o batismo com o Espírito Santo. Nós inventamos moda, nós saímos a pesquisar, nós saímos a estudar, nós saímos a ver estratégias de crescimento, e aí nós nos distanciamos da herança dos nossos pais. E quanto mais nós nos distanciamos da herança que nos foi dada, mais fracassados seremos. Nós precisamos retornar, nós precisamos voltar às origens. É coisa simples, ao mesmo tempo profunda. Eu tenho repetido, a profundidade do Evangelho está na sua simplicidade. Vocês vão ficar aqui encerrados, cantando, orando, lendo a Torá, até que a promessa se cumpra. Enquanto isso não acontecer, deixa a coisa rolar. Não saiam até que aconteça. Não preguem, não ensinem até que aconteça. Busca alternativas. É exatamente, me ajuda aí, me ajuda a te ajudar. Não busca alternativas, exato. Aí essa é a questão. Irmãos, eu estou tremendo aqui. Literalmente. Não buscar alternativas. Não existe atalhos, o caminho foi estabelecido. Entenda que quem busca atalhos são os que cultuam as falsas divindades. Eles não têm caminhos, eles têm descaminhos, eles têm atalhos. O Senhor estabeleceu um caminho. E Ele não vai mudar. Está estabelecido. Para que a nossa igreja cresça, para que vidas sejam alcançadas pela salvação e redenção, esse é o único caminho. Os eventos, as conferências, os retiros, as vigílias, os cultos são meios que podem ajudar ou podem atrapalhar. Aí vai depender. Agora, essa obediência está pautada em uma promessa, verso 5, alguém leia para nós. Porque João, na verdade, batizou com água, mas não sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. É interessante porque a expressão grega aí, né? Não muito depois deste dia. O original está assim, não muito depois deste dia. Olha a promessa aqui, tá? A promessa. João batizou para arrependimento, a porta de entrada. Mas vocês serão batizados não muito depois deste dia.
Jesus traz aqui porque esta ordem, ela na verdade está intimamente ligada à promessa. Quem está fazendo a promessa? Quem está lembrando da promessa? Jesus. Deus falou através dos profetas. Deus falou através de Joel. Ele está aqui trazendo a memória. E aí eu entendo o seguinte, irmãos, que quando que nós valorizamos de fato e de verdade as promessas de Deus para nós, quando nós trilhamos o caminho que Ele estabeleceu. Quando é que eu exerço fé na promessa? Quando eu obedeço o que Ele mandou. Eu tenho que trazer à memória, há uma promessa aqui feita pelo Senhor. Então eu entendo assim, que quem fez a promessa, só um pouquinho, quem fez a promessa é a pessoa mais interessada que ela se cumpra. Quem fez a promessa? Jesus. Agora nós temos que ter esse interesse também. Boa pergunta. Eu vou contar uma experiência e aí já mais ou menos você vai entender. Os irmãos entenderam a pergunta dele ali? Não? Vou dar o microfone para ele fazer a pergunta para ficar mais fácil então. O senhor explicou que nem sempre retiros, congressos, seminários, por mais que sejam meios, levariam a esse batismo com o Espírito Santo, a essa comunhão com o Espírito Santo. Isso aí estaria a questão da predisposição de cada um, ou algum fator que Deus não permitiria. Eu queria entender mais ou menos esse meio. Deu para entender agora? Deu? Olha só, estou terminando de ler um livro do John Bevere sobre temor do Senhor. Ele conta uma experiência quando ele veio ao Brasil, uma conferência em Brasília. E ele disse que quando ele chegou naquele local, estacionamento lotado, carro, aquela coisa toda, quando ele entrou naquele ambiente, né, aquela coisa gigantesca, né, tinha mais de 10 mil pessoas ali. E ele todo eufórico, aquela coisa, o pessoal conversando, rindo e tal. E aí quando ele percebeu, quando um irmão que era um dos responsáveis pelo evento, era um encontro, uma conferência, né, pegou o microfone, fez a abertura ali. A grande maioria estava ainda dispersa, sabe, conversando, rindo, aquela coisa toda. E o irmão já estava começando. E o louvor foi sendo ministrado, com pessoas também, né, como ele relata no livro, reconhecidas nessa área de administração do louvor no Brasil e no mundo. E ele cantando aquela coisa, de repente ele para e diz: Senhor, o que está acontecendo aqui? Porque a tua presença não está aqui. E o Espírito disse para ele: porque não há temor, não há reverência. A grande maioria aqui se reuniu para um evento e não para cultuar ao Senhor. Então não necessariamente eventos podem promover. Ontem o pastor teve dificuldade de começar o culto. Hoje pela manhã o pastor Rodrigo da mesma forma. Não confunda mover do espírito com adrenalina, com agitação. A expectativa não tem que estar em eventos, a expectativa tem que estar na fonte, como foi falado ontem. E a fonte é Deus. Olha o tanto de evangelho que nós temos no Brasil, o jeito que o Brasil está, irmãos. O Espírito de Deus não se move onde não há reverência, temor. O centro é Ele, nós cantamos para Ele, nós nos dirigimos em oração para Ele, pregamos para Ele, ensinamos para a glória dEle, nos cumprimentamos, nos confraternizamos para o louvor da Sua glória, tudo é para Ele.
Jesus não disse assim: olha, agora vai ter um evento daqui a alguns dias, um encontro de avivamento. Eu não estou aqui dizendo que isso não é válido, irmãos. Eu estou dizendo, escute e preste atenção, que isto, infelizmente, no Brasil principalmente, se tornou uma cultura babilônica, comercial. Os astros estão lá para cantar e pregar, para o povo que vai pagar para isso. Isso não é evangelho, irmãos. Isso não tem nada a ver com o mover do Espírito. Isso tem a ver com sensacionalismo, emocionalismo, entendeu? Vai para a televisão, é um evento extraordinário, mas Deus não está lá. Entenda isso, compreenda, pelo amor de Deus. Eu falo isso com temor e tremor. Nós precisamos atentar para isso, irmãos. Existem vários lugares, igrejas enormes no Brasil, que nós nos encantamos com o culto, mas se você perceber, Deus não está lá. Ele está do lado de fora, batendo na porta, querendo entrar, como fora dito aqui, o texto de Apocalipse não é evangelístico. Jesus estava fora da igreja, ele queria entrar. Exatamente. Agora a irmã falou isso mesmo. Eu tenho visto um grupo que chama de homens que sobem a montanha, agora eu esqueci o nome, Legendários, tá? Eu achava até saber bem genuíno aquilo ali, só que aquilo ali virou um comércio, e fazem os homens, né, subirem a montanha para terem experiência com Deus, virarem homens. Só que é uma coisa que é forçada, digamos assim, porque levam a pessoa ao extremo psicológico e físico. Então, quer dizer, não é mover, não é adrenalina. E as pessoas estão tão necessitadas, com sede, né, de algo novo, algo diferente em Deus, que buscam esse tipo de adrenalina e acham e acreditam que é Deus. Tanto é que eles saem de lá enlouquecidos, tentando levar outros homens, e isso acabou virando um comércio muito rico, inclusive, né? Então, não é só shows, não é só cultos, né, imensos e tal, mas também esse tipo de coisa. Nós temos que estar atentos a todo tipo de coisa ao nosso redor, porque tu pode pensar, vai ser bom para o meu filho que não quer fazer nada, sei lá o quê, mas só que o que é pregado ali dentro, né? Tu sai dali, então tu não tem mais aquela adrenalina, então tu volta a estaca zero. Quer dizer, tu não tem um momento de realmente experiência com Deus, de vivência com Deus. Aqui, como o senhor falou, da simplicidade do Evangelho, né? É uma coisa forçada ali no físico, no emocional. Então, estamos sendo cercados por todos os lados. Sim, tem muito a ver com essas questões aí de eventos e encontros, enfim, exatamente isso. Eu quero que você entenda nesta manhã que há um poder maior, um poder negativo maior do que o poder de Satanás, e muitas pessoas não se apercebem disso. O que a Bíblia diz acerca de Satanás? Resistiu o diabo, ele fugirá de vós. Agora, a Bíblia não diz que nós temos que resistir à alma, nós temos que crucificar. Ela não vai fugir se nós resistirmos. E viver pela alma é estar viciado em adrenalina. E esta é uma geração viciada em adrenalina. E traz isso do culto. Chama de mover de Deus. Aí os mesmos que estão vivendo essa adrenalina em encontros, em eventos, né? Boa parte deles ali pulando, saltando, caindo, chorando, né? Se rolando, aquela coisa toda, sai dali, vai para o motel, sai dali, vai usar droga. Porque é só adrenalina, só muda o objeto de uso, só isso. Quando há um mover do Espírito, a transformação de vidas. É só para nós refletirmos, irmãos.
Se faz necessário, os tempos são trabalhosos. Então nem tudo que se apresenta diante de nós, que fala em Deus, que fala de Bíblia, que fala de Espírito de Deus, que fala de mover de Deus, de fato é. Onde que nós vamos, como é que nós vamos discernir? Está aqui o caminho, a orientação, o ensino, a instrução. Nós temos que orar em cima disso, nos debruçar e pedir Espírito de Deus, abre o meu entendimento para essas verdades tão simples. Nós vamos ver aqui agora, se der tempo, eu nem sei que tempo eu tenho, sem relógio aqui é um perigo, meu amigo. Entendeu? Até que hora? 2 horas? Porque assim, nós vamos ver aqui, irmãos, né, que muitas clichês evangélicos não tem aqui. Não tem aqui. Você tem que pagar o preço. Você tem que não tem nada disso aqui, irmãos. É simplicidade, obediência ao que Jesus ordenou esperar e acontecer. Vai mexer um pouco com a grande maioria. Porque é o ensino bíblico, é o caminho que foi estabelecido. Vai até que hora for. Então, olha só. Aí, verso 8, alguém leia para nós aí. Mas recebereis poder a descer sobre vós o Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Eles estavam discutindo tempos e épocas ali, nas estações, Cronos e Kairos. E Jesus disse, não se ocupe com isso, que é uma outra coisa, preste atenção. Jesus está vindo. A igreja será arrebatada. Então esteja atento às realidades, os acontecimentos, os sinais, é para a segunda vinda, porque para o arrebatamento não tem sinal. Mas quanto mais se aproxima a vinda, mais o arrebatamento está próximo, porque ele antecipa a vinda. Ok? E sinceramente não me interessa se o genro do Trump vai ser o anticristo, se o árabe não sei das quantas vai ser, não me interessa, eu não vou estar aqui para ver. A grande maioria da igreja hoje está ocupada com essas coisas. Estou desenhando para você ou não? Mas Senhor, quando é que tu vai estabelecer o teu reino aqui? Nós queremos saber, né? Quando é que Jerusalém, Israel será restaurado como nação central do mundo e tal? Não, só um pouquinho. Isso não compete a vocês não, filho. Vocês têm que se ocupar aqui, ó. A partir desta experiência, a ocupação de vocês é ganhar almas. Então tem gente viciada em escatologia aí, porque parece que a vida cristã é só escatologia. É também, mas não é só. Nós temos que estar atentos aos acontecimentos, aquela coisa, fazer a leitura, porque o fim está muito próximo, muito próximo. Agora nós temos que nos ocupar com o que nos foi confiado. Jesus vai vir antes da tribulação, no meio da tribulação, depois da tribulação, não vai ter, pouco importa. Eu creio que ele vai vir antes, pronto, acabou. Mas quando ele vier, eu tenho que ser encontrado fazendo o que ele me ordenou, debaixo do poder do seu Espírito. Mas recebereis poder, olha a expressão, ao descer sobre vós. Essa expressão é significativa porque vai sinalizar a experiência agora a partir de Atos capítulo 2. Vai descer, porque vem do alto. Escute, preste atenção. Tudo que vem de Deus, que vem do alto, é uma ação soberana e graciosa de Deus. Ele faz como quer, quando quer e onde quer. Ele vai usar pessoas, ele vai usar circunstâncias, situações, mas são só instrumentos. É Ele que envia. Não é o pregador tal, o cantor tal, tem que trazer o fulano. Irmãos, olha só como o ponto que nós chegamos, que nós acreditamos, e não vem dizer que não, porque nós acreditamos, e nós temos que pedir perdão a Deus por isso. Nós acreditamos que o nosso ministério, que a igreja onde nós estamos só vai crescer se nós trouxermos alguém de fora famoso. E o Espírito habita em nós. E eu não estou dizendo que Deus não usa pessoas. Eu estou dizendo a motivação e a expectativa
expectativa. Nós colocamos expectativas em pessoas. Se o fulano estiver no culto, vai ser uma bênção. O fulano não está no culto hoje, não. Ah, hoje vai ser complicado. Nós entristecemos o Espírito assim. Nós apagamos o Espírito. Nós nos reunimos em nome do Senhor e Ele está presente. Batismo com o Espírito Santo é revestimento de poder. Nós precisamos. Ei, nós precisamos. Nós precisamos como igreja, é para a igreja, nós precisamos. Não é só para o pastor, não é só para o líder, não é só para o presbítero, não é só para o evangelista, é para a igreja. Nós precisamos, irmãos, isso é urgente, a maior necessidade da igreja no momento é o revestimento de poder. Pastor, eu vou compartilhar algo muito simples, bem simples mesmo, até assim do cotidiano na caminhada cristã, mas falando da experiência e simplicidade do Evangelho, que o pastor está colocando aí, a nossa preocupação vai roubando o nosso coração e vai roubando a nossa simplicidade do Evangelho, né? Vou contar duas experiências e vou dar minha contribuição naquilo que eu entendo. Posso estar um pouco me adiantando aqui no que tu vai abordar aqui no capítulo 2, creio eu. Eu estava à frente de um pastoreio, né? E naquela ocasião nós estávamos mudando de lugar, tal, toda aquela questão, aquela preocupação, né? Estrutura, convite e tal. Não que isso seja errado, isso não é errado. Nós temos que fazer com nobreza e o melhor, lógico, darmos o nosso melhor. A simplicidade do Evangelho é dar o melhor, né? E naquela noite de tanta preocupação eu tive um sonho que eu estava preocupado, de fato eu estava, né? E de repente nós estávamos no culto, naquele lugar, e eu olho para o lado assim, tem um pastor assim que eu tenho como referencial assim, em nome de Deus, e ele me olhava e dizia assim: Juan, não te preocupa com as coisas externas, esse povo precisa do Espírito Santo. Assim me falou, esse povo precisa do Espírito Santo. E aquilo me levou a repensar coisas, né? Coisas que às vezes a gente é levado a essas coisas, e às vezes a gente tem aquela ideia, ou até mesmo aquela ideia de não se expor, né? Só que Deus nos conhece, né? E a gente precisa mudar. A segunda experiência que eu tive, que é algo assim muito, e me marcou, inclusive eu já compartilhei na Ana Carolina, os irmãos bem sabem disso. Uns 2 anos atrás eu passei por alguns momentos bem difíceis, né? Questão particular e tal. E eu estava orando e estava naquele processo, e o Espírito Santo me falou assim: Juan, me chama de amigo. Aquilo me impactou, porque eu sabia que ele era meu amigo. Aliás, sei que ele é meu amigo, meu Senhor, que revela Cristo, que capacita. Eu sei disso há anos, né? Eu fui orar e veio aquela voz de novo: me chama de amigo. E aquilo me incomodou ainda mais. E eu comecei a orar: Espírito Santo, meu amigo Espírito Santo. Quando eu comecei a colocar em prática as coisas simples, isso começou a mudar meu curso. Começou a mudar meu curso. Coisas muito simples, mas eu sei. Sim, mas expressa. Isso faz toda a diferença, né? Então são duas experiências. Eu já conheço o Cristo há 30 anos, mas são experiências que a gente precisa ter no dia a dia. É isso que faz viver o Evangelho simples, né? Que a gente ainda depende do Espírito. Amém. Outra coisa, pastor, que eu quero contribuir agora, assim, o pastor vai colocando, vai fazendo a exposição aí, né? Da promessa, da obediência, da gente esperar. E a gente está numa geração do imediatismo, já, agora, senão não me serve, né? E a gente briga conosco, a gente luta conosco e com Deus, né? Mas a gente está tentando fazer a coisa certa e parece que as coisas não acontecem, né? E eu penso, pastor, e graças a Deus, eu conversei com o pastor Wagner ontem, graças a Deus que a gente tem uma proposta que pode mudar a nossa história, graças a Deus.
né? Porque a gente está aqui pedindo um avivamento. Às vezes não sabe como pedir, mas eu estou aqui porque eu quero me junto àqueles que querem um avivamento. Isso está fazendo a diferença na nossa vida, né? Eu não pedi, mas se eu estou aqui, a minha posição é que eu estou precisando, estou pedindo, né? Então eu queria assim, ó, Deus é um Deus de processos. Deus é Deus de processos. Mas Deus também é um Deus que faz no de repente. Então eu creio que, até fiquei pensando, mas de novo, no mesmo tempo, como o pastor colocou, no mesmo tempo aviva-nos. Inclusive eu fiquei pensando comigo mesmo, né? A gente precisa levar algo daqui que nos marque o ano. E só o Espírito Santo pode fazer isso, que marca o nosso ano, né? Eu num retiro 2001 eu recebi algo de Deus que marcou toda a minha vida, mudou toda a minha história. Ali 2000, lá na chácara dos bancários, ali Deus me chamou para o ministério, e aquilo mudou toda a minha história. Meus anos mudaram, minha história mudou, o curso de vida mudou, tudo mudou, né? Então fazem aí 24 anos. Então a minha oração, pastor, inclusive eu conversei com o Lemuel, falei, filho, a oração do Pai é que a gente saia de lá com algo que muda o nosso ano. Amém. Que a gente surpreenda o nosso ano, não o ano nos surpreenda. E só o Espírito Santo. Então eu acho que Deus está nos chamando e requerendo essa dependência total. O Joel está aqui, né? O Joel está aqui? Está aí, Joel. Lá está o Joel. Ontem eu conversei com ele. Eu falei, Joel, a gente chegou num tempo, pastor, de ter medo de depender do Espírito. Ele que faz tudo, Ele é dono de tudo, Ele que sabe tudo, Ele que conduz tudo. E a gente se tornou com receio de depender totalmente. E eu falei para o Joel, sabe que Deus colocou no meu coração? Deixa eu fazer do meu jeito. A gente se preocupa. Não estou dizendo que seja errado. A gente programar, a gente tem nossa liturgia. Isso é nossa história, nosso legado. Tem benefício disso. Porém, algo que a gente não pode perder, é isso que eu quero acentuar aqui, que a gente tem que aprender a depender totalmente do Espírito, né? Vamos passar. Mantenha seu coração aberto, os céus estão abertos sobre esse lugar. Vamos lá para Atos capítulo 5, né? Versos 12 e 14, olha só. Foi dada a instrução, foi dada a ordem, a lembrança da promessa. Há uma instrução aqui, um ensino e um mandamento. Agora, preste bem atenção nesses versículos aí, alguém leia para nós. Os demais irmãos têm Bíblia aí, né? Porque eu só vejo essa nota. Não significa nada, para. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava ajuntar-se a eles. Porém o povo lhes tributava grande admiração, e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que o passar Pedro, ao menos sua sombra, se projetasse em algum deles. Então voltaram para Jerusalém, no monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos esses perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se...
Olha só, eles obedecem. A distância de um sábado é 1 quilômetro. Eles andavam bastante. Eles estavam reunidos. Verso 14 diz que eles eram unânimes em oração. Tem alguma coisa extraordinária aqui, irmãos? Eles só se reuniram e foram orar. E eles não oravam só por isso. Eles oravam. O que tirava toda a ansiedade para o pastor, tem que ser batizado pelo Espírito Santo, tem que ser agora, tem que ser nesse retiro, Senhor, se não for nesse retiro eu não quero mais. Não. Quem fez a promessa, ele vai cumprir a promessa, ele sabe o tempo certo. Mas nós temos que esperar da maneira certa. Esperar da maneira certa e aproveitar esse momento aqui. A expectativa de que a qualquer momento, que de repente, como diz o pastor Wagner, Deus te pega. É simples assim. Pastor, e o preço? Esse é o preço. Porque às vezes se usa essa expressão preço de parece que uma espiritualidade superior. Não existe isso, o preço é esse. É a simplicidade de caminhar 1 quilômetro, de se reunir para orar. Lucas, no final de Lucas, vai dizer, logo que Jesus subiu assunto aos céus, eles voltaram para o templo e para se reunir, para cantar, louvar e orar. Só isso. Olha, vai acontecer, pode ser hoje, mas se não for hoje, nós vamos continuar cantando, orando, lendo a palavra, reunidos. E aí eu lembro da palavra do autor aos Hebreus: não deixe de congregar como é costume de alguns, porque o congregar está inserido na experiência do batismo com o Espírito Santo. Não é só o congregar, mas também o congregar. Vem para cantar, vem para louvar, vem para orar, vem para ouvir a palavra de Deus, vem para exercer o seu dom e seu ministério, porque de repente ele pode vir sobre a sua vida. É simples assim, irmãos. Não há uma ocupação doentia aqui em relação ao batismo com o Espírito Santo. Há uma leveza, há uma confiança, há uma entrega, sabe? Não há uma preocupação doentia, não, eu tenho que receber, se não pode passar desse retiro, não. O centro não é a experiência, é Deus. É Deus, o centro é Deus. Eu vou cantar para Ele, eu vou orar, eu vou congregar com os irmãos, eu vou ouvir a palavra, na expectativa do cumprimento. Ele vai cumprir, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Ele vai cumprir, pode ser agora, sentadinho assim como você está tomando seu chimarrão. Ele vai cumprir. Então relaxa. Se tem uma coisa que eu fico indignado, que eu digo, diga nem o seguinte, ó, e aquele negócio lá que vai fazer, não, vai, relaxa. Mas não é esse, não é esse relaxar aí. Não, porque esse relaxar, não, estou do lado aqui, é estar tranquilo, sereno. Como diz o Daniel, pai, de vez em quando tem que tomar sereno, porque o negócio também é complicado. Tranquilidade, porque nós falamos de quietude, irmãos. Precisamos resgatar a solitude. Não chegue aqui caindo de paraquedas acelerado, não. Venha com tranquilidade para o encontro com Deus. Eles se reuniram. Nós só temos que nos reunir. Aproveitar as oportunidades. Você tem na sua igreja os cultos, a escola bíblica. Por que não aproveita? Até quando você vai deixar de aproveitar e criar expectativa em liturgias e rituais que Deus não estabeleceu? Aí eu fui lá no... Antes de passar lá para... Olha só que eu lembrei. Tem alguns pastores que estão fazendo o caminho do avivamento. Já foram na casa de John Wesley, foram na casa de outros aí e tal. Qual que é o caminho do avivamento? Se reúne para orar, cultuar, adorar, ouvir a palavra. Pode acontecer lá na casa de John Wesley? Pode. Aqui, ó, quem levantou? Paz do Senhor. Eu danço já no ministério há não sei quantos anos, né? E a minha oração sempre foi que Deus me desse uma experiência nova com Ele enquanto a gente dançava. Eu já fui batizada com o Espírito Santo há 10 anos atrás. E o ano passado eu vim orando sempre pelo ministério. E na Páscoa do ano passado, enquanto eu dançava, eu fiz uma dança espontânea,
que é quando tu não tem a coreografia pronta, tu deixa que o espírito haja. Eu senti uma leveza, uma coisa assim, como se eu fosse levada. E eu sentia como se era quase uma presença palpável, de tão real que era. E eu até contei para algumas gurias, né? E eu sentia alguma coisa diferente enquanto eu dançava. E depois que terminou, eu sentia assim, como se eu fosse abrir os olhos e enxergar, de tão real que era. E depois eu fui para casa e segui orando e pedi que Deus me confirmasse se realmente era algo do Espírito Santo. E uma pessoa me mandou uma mensagem e me disse: Grace, eu sentia como se eu tivesse visto tu dançando com o Espírito Santo. E ela me mandou até um vídeo, uma coisa, uma experiência que uma pessoa teve, e ela me bateu bem direitinho assim. Olha só, terça-feira eu fui na Tarde da Alegria. Meu presbítero Croaci, o pastor nos deu essa. Não, terça da tarde. Terça, lá na Carolina. Eu, o presbítero Croaci, mais duas irmãs. Calor doido, meu pai do céu. Fizemos o culto ali, cantamos, oramos, ministramos a palavra. E a presença de Deus foi tremenda. Escute. O Espírito Santo tem aberto oportunidades para mim e para você na igreja local. Quando alguém diz: irmãos, nós vamos jejuar essa semana, escute. Irmãos, nós vamos tirar um dia para subir o monte essa semana. Irmãos, lembre-se da escola bíblica, do culto. É simples assim. Não despreze os pequenos começos. Vá para cultuar. É oração? Vá para orar. Vá para interceder. Ah, é só um ensaio, pastor Felipe, é só um ensaio. Você está se deixando ser preparado para ministrar a noiva. Ah, é só um ensaio da coreografia. Não. É para Deus. Se nós fizermos para Ele, o céu desce. É simples assim. E aí nós temos aí o relato da primeira experiência. Eu tenho que correr, até agora não me disseram até que tempo eu tenho, até que horas. Olha só, Atos capítulo 2. Eu vou ler aqui, o texto é conhecido. Preste bem atenção, porque aqui é o padrão que vai se repetir, só com algumas mudanças, entendeu? Olha só, Atos capítulo 2, do verso 1 ao 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, congregar. De repente, não é nada programado, de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. O ambiente muda. Esse é o ambiente. E aí ele está aqui. Sinta o ambiente. Não chegue aqui. Perceba o ambiente. Ele está na casa. O ambiente. Olha só. Agora experiências pessoais. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Experiência pessoal no meio coletivo. Está dando para pegar aí, não? Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Quem falava em línguas? As pessoas. Quem concedia a capacidade de falar? O Espírito Santo. Quem te concede a capacidade de falar em novas línguas é o Espírito Santo, não é o pastor, não é o evangelista, não é o evangelista. Não repita nada em ninguém. É o Espírito que concede. Mas você tem que falar.
Você tem que falar. Agora olha só, vamos lá, Atos capítulo 4, olha só como vai se repetir, é padrão, irmãos. Atos capítulo 4, eu vou ler rapidinho para o nosso tempo aqui, verso 23 e 24, depois o 31, está comigo aí? Olha só. Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhe contaram tudo o que os principais sacerdotes e anciãos lhe tinham falado. Olha só, ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: congregar, orar. Verso 31, tendo eles orado, olha o ambiente, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Agora olha a experiência pessoal, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia. A expressão ousadia aqui é falar livremente, anunciavam a palavra de Deus. Mais uma vez a fala aqui. Vamos lá para Atos capítulo 9, agora a experiência pessoal, não coletiva. Atos capítulo 9, o Espírito está preparando o terreno aqui, fique ligado, fique ligado. Atos capítulo 9, verso 3 e 4, olha só o que diz aqui, vou ler para você. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subiu uma luz do céu brilhando ao seu redor, lugar, ambiente. E caiu por terra, experiência pessoal, e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Essa é a experiência do apóstolo Paulo. Vá comigo agora no mesmo capítulo, verso 9. Verso 9 diz assim, mesmo capítulo aí, 9, verso 9. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu, oração, jejum. Olha só, verso 17 e 18. Então Ananias foi e entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas como escamas, e ele voltou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. Percebam que é um padrão aqui, embora as experiências são diversas. Está conseguindo fazer essa leitura ou não? Outro texto, Atos capítulo 10. Nós vamos terminar aqui, vamos orar e cantar. Se prepare. Atos capítulo 10, do verso 1 ao 5, diz assim: Em Cesareia morava um homem chamado Cornélio, que era centurião de uma companhia do exército chamada Italiana. Era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Um dia, por volta das 3 horas da tarde, durante uma visão, este homem viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: O que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envie o mensageiro a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Perceba aqui oração, visão, experiências, ambiente. Agora olha só, verso 9. No dia seguinte, enquanto eles viajavam e já estavam perto da cidade de Jope, Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia a fim de orar. Isso aqui está antecedendo o que vai acontecer. Olha só, verso 30. Cornélio respondeu: Faz hoje 4 dias que, mais ou menos por esta hora, às 3 horas da tarde, eu estava orando em minha casa. Verso 44 a 46. Enquanto Pedro falava estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. E os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois eles ouviam falar em línguas e engrandecendo a Deus. Então Pedro disse: Será que alguém poderia recusar a água e impedir que esses sejam batizados, que assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias.
E por fim, não menos importante, Atos capítulo 19. Acompanhe a leitura do verso 1 ao verso 7. Aconteceu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. Encontrando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ao que eles responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Mas eles eram discípulos. Paulo perguntou: então, que batismo vocês receberam? Eles responderam: o batismo de João, para arrependimento. Paulo explicou: João realizou o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados no nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e tanto falavam em línguas como profetizavam, e eram ao todo uns 12 homens. Perceba que oração, reunião, louvor. E há duas coisas aqui importantíssimas. Nos 3 primeiros relatos, Atos capítulo 2, Atos capítulo 4, Atos capítulo 10, nos 3, não houve imposição de mãos, o Espírito desceu sobre eles. Só em 2 ocasiões em que Ananias impõe as mãos sobre Paulo, e que Paulo aqui impõe as mãos sobre esses irmãos de Éfeso. O que o texto está dizendo para nós? Que de repente o Espírito vem. Você não precisa criar uma expectativa de que alguém impõe as mãos sobre você. Cuidado com isso. Se não for o fulano que orar por mim, não é ele, não é ela, é o Espírito Santo. Agora, a imposição de mãos, irmãos, isso aqui é muito sério. Quando nós ouvimos uma palavra e se faz um apelo, o apelo é a resposta que nós vamos dar àquela palavra. E essa resposta não pode ser de forma superficial. Nós estamos respondendo a palavra de Deus. E quando nós respondemos a palavra de Deus, Deus age através da sua palavra. Você que impõe as mãos, leve isso muito a sério. Você que recebe imposição de mãos, leve isso muito a sério, porque é desta forma também que Deus age. Alguma pergunta? É simples assim. Esse é o preço. Orar, jejuar, em comunhão com Ele, e o Espírito vem de forma soberana e graciosa. Pode ser agora, coloque-se em pé. Por favor, Ministério de Louvor.